E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar o passo a passo dessa maquiagem aqui de leão. Espero muito que vocês gostem. Então vem comigo, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação se você quer continuar recebendo meus vídeos, se você já gostou aqui da minha pessoa, tá bom? Então vem comigo, vem com tudo. Primeiramente, faça a limpeza da sua pele, tá bom? E depois eu escondi as minhas sobrancelhas, tá? E agora eu vou começar a fazer o olho, né, do leão. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro, tá bom? Tenta fazer o mais parecido possível, tá? Eu faço bem assim, em cima da sobrancelha, tá? Um pouco mais acima aí, como vocês estão vendo, tá bom? E é desse jeitinho, faz com calma, tranquilo. Olha, essa maquiagem você tem que ter calma, tá? Que demora um pouquinho, mas o resultado fica muito legal, viu? Desse jeito, gente, você pega, começa fazendo um traço pra fora do nariz e vai levando pra sobrancelha e vai puxando o olho, tá? E você pode usar a tinta preta da Color Make, pode ser a tinta que você preferir, pode ser delineador, tá bom? Pode ser o que você mais preferir, tá? Daí agora ali, em cima da testa, eu vou fazer como se fosse um V aberto, tá? Puxando o traço assim da testa e vai pro olho, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Daí depois, gente, bem no ponto lacrimal, a gente vai puxar esse tracinho aí, juntando com esse outro traço aí perto do nariz, tá? Depois, gente, que a gente puxou esse risco, né, no ponto lacrimal, a gente vai puxar na pálpebra também, no mesmo sentido, como se fosse uma linha reta, sabe? Você olha no ponto lacrimal, tipo, e puxa no mesmo, como se fosse uma linha reta, sabe? Desse jeito. Depois a gente já fez esse lado, como vocês podem ver, tá? Senão o vídeo fica muito longo. E eu vou pegar uma tinta branca da Color Make, pode ser a tinta branca que você preferir, tá? E eu vou fazer a barbinha do leão, tá? Daí eu vou fazer no redondinho aí desse jeito, tá? Daí depois eu puxo pro queixo também. Primeiro, né, eu faço com o rascunho, né? Com a própria tinta branca. Daí depois, se ficou do jeitinho que eu gostei, tá? Daí eu pinto tudo. Daí, gente, sabe, abaixo aqui do nariz, aonde começa a nossa boca, a gente não pinta, tá? Desse jeitinho que vocês estão vendo no vídeo, a gente vai fazer, tipo, como se fosse, deixa um espacinho, sabe, aí no meio, tá? Porque depois a gente vai fazer o nariz. Daí depois a gente pega e vai pro queixo também, tá? Daí você pinta a boca, a parte da boca também, e vai, puxa pro queixo, tá? A tinta branca. Essa parte é como se fosse, né, a barba do leão, né, gente? Daí depois que a gente pintou tudo, eu vou pegar um pó translúcido pra intensificar e pra selar essa área, né? Eu pego uma esponjinha e vou selando, tá? Daí você dá uma prensadinha assim, pra ficar bem legal, pra intensificar a cor, pra ficar bem legal, tá bom? Depois você vai precisar de uma base, que ela tem um fundo laranja, tá? Daí depois eu pego esse pincel língua de gato e eu vou passando nessa área aí do ponto lacrimal e até no risco, né, da nossa pálpebra, tá? Daí eu vou passar a base nessas áreas aí, com o pincel, né, esse pincelzinho língua de gato, que ele é mais fininho e dá pra chegar, né, dá pra se encaixar em todos os cantinhos aí, tá? Daí eu vou espalhando, né, com o pincelzinho e eu chego até na metade aí, né, da minha barbinha do leão, sabe? Só até essa partezinha aí e vou espalhando a base, tá? Daí depois eu vou pegar essa paleta de contorno mesmo, vou pegar esses dois contornos, que é um mais quente e um mais frio, e vou esfumar nessa área aí, né, onde que a gente puxou esse traço no ponto lacrimal, e depois também na sobrancelha, o traço que a gente puxou, a gente vai dar uma esfumada ali também pra dar uma profundidade, tá? Com um pincel de esfumar. Feito isso depois, para dar uma iluminada também, né, nessa pele de leão, entendeu? Você vai pegar um corretivo mais claro e você vai passar um pouquinho acima da onde que a gente passou a base, sabe? Que foi até metade aí da barbinha. Daí a gente vai passar desse jeito o corretivo e depois você espalha mesmo com o dedinho, sabe? Dando batidinhas assim para espalhar, para dar uma iluminada na pele de leão, tá bom? Com o pincel de esfumar novamente e com esse
amarelo. Eu vou fazer dar um degradê aí das cores pra ficar mais bonito. Eu vou dar uma esfumadinha aí nessa área que vocês estão vendo no vídeo, tá? Um pouquinho aí onde que a gente, do ponto lacrimal e do risquinho aí na pálpebra. Eu dou uma esfumadinha pra dar um degradê, tá? Daí depois com esse pincel de precisão, tá? Eu vou pegar o preto e eu vou passar no ponto lacrimal para dar mais profundidade. Daí primeiro eu aplico, né, a sombra preta com esse pincel de precisão. Vou aplicar no ponto lacrimal e também na pálpebra. Depois que eu apliquei com o pincel de precisão, agora eu venho com o pincel de esfumar para deixar mais esfumado, um efeito mais esfumado, tá? Para não ficar tão marcado. Daí eu esfumo essa área e também a área aí da pálpebra, né, que eu puxei esse risquinho aí que vocês estão vendo. E é isso, gente. Mesma coisa que a gente fez ali no ponto lacrimal, tá? Depois, pra dar mais uma esfumada, eu vou pegar novamente esses contornos, né, marrom, que é o mais quente e o mais frio, e com o pincel de esfumar, pra ficar mais esfumado, né, essas áreas aí que eu passei o preto, eu venho esfumando mais com essas duas sombras, tá bom? Muito simples, gente. É esfumar, entendeu? Essa maquiagem também a gente esfuma muito, muito, muito. Daí eu esfumo também essa área aí, onde que a gente terminou de passar a base, pra dar um contorno aí, sabe? Um contorno pro nosso leão, entendeu? Pra essa parte ficar um pouquinho mais marcadinha. Daí depois eu volto novamente com o amarelo pra dar um degradê das cores, sabe, gente? Muito importante você fazer isso. Depois com esse pincel bem fininho, chanfrado e com a sombra preta, tá? Pra dar uma profundidade aí na nossa barbinha do leão, eu vou puxar esse tracinho aí, ó, bem rente a barbinha, tá? Daí depois com o próprio dedo mesmo eu dou uma esfumadinha. É só pra dar um contorno, uma profundidade aí pra nossa barbinha de leão, tá bom? Depois, com a mesma base, aquela base que eu usei, né, que ela tem um fundo laranja, daí eu vou pegar o pincel língua de gato e vou passar nessa área aí da testa que a gente fez no início, que é o V, tipo um V aberto, daí a gente passa a base também aí nessa área, tá? Daí depois, os mesmos tons que a gente esfumou aqui embaixo, sabe? Que foi com marrom mais quente, com marrom mais frio. A gente vai esfumar também nesse Vzinho aí, tá? Daí a gente vai juntando, né, a parte de baixo com a parte de cima pra unir os dois, tá? Só depois a gente vem pra dar mais uma profundidade aí nessa área. A gente vem com o preto, tá? Daí a gente, na onde que a gente fez aquele risquinho na pálpebra, a gente vai esfumando e levando, né, pro nosso Vzinho aí da testa, tá? Depois eu vou pegar esse pincel bem fininho, chanfrado, pra dar profundidade aí na nossa testa aí. Daí primeiro eu aplico, né, a sombra preta e já vou levando um pouquinho pra fora aí, já vou dando uma esfumadinha com esse próprio pincel, tá? Depois que eu passei, né, essa sombra preta aí, pra dar uma profundidade, eu volto com o pincel de esfumar, pra deixar mais esfumado, e esfumo toda essa área aí, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Depois com a tinta branca, tá? E com o pincel de esfumar mesmo, na área que a gente fez esse traço, né, do ponto lacrimal até na onde que a gente puxou pra pálpebra, é aonde a gente vai passar branca, tá? Por isso que é importante você fazer certinho esses traços na hora que eu fiz lá no começo, tá? Daí depois eu pinto essa área aí. Daí depois aí acima do olho, gente, eu vou pintar também com a tinta branca, tá? Nessa área você toma cuidado, respire fundo, vai com calma. Daí eu vou passando, né, bem suaves aí nessa área de cima do olho, tá? Aí depois com o próprio pincel mesmo, assim, esse pincel a gente dá tipo uma esfumadinha, sabe? Aí, ó, nessa área aí da testa, eu vou dando uma esfumadinha, tá bom? Pra ficar com esse efeito aí. Com aquela mesma base que eu usei, eu vou passar aí na testa também, com esse pincelzinho língua de gato. Vai com calma também, tá? Daí você dá uma esfumadinha aí com o branco, pra ficar bem legal, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Passar a base com calma, suave na nave. Depois a testa a gente vai iluminar também com um corretivo mais claro, tá? Eu tô usando esse da Ruby Rose, tá bom? Daí nessa área aí acima, da onde que a gente passou a tinta branca, tá? A gente passa o corretivo. Daí com o próprio dedo mesmo a gente dá uma esfumadinha aí, dá uma iluminada, tá bom?
Depois, do mesmo jeito que a gente esfumou embaixo, né, com esses dois tons de contorno marrom, pode ser sombra também, tá? Um marrom mais quente, um marrom mais frio. E a gente vai dando uma esfumada aí na testa também, tá? Pra ficar bem legal com o pincel de esfumar, tá bom, gente? É isso que vocês vão fazer, tá? Pra fazer essa maquiagem, eu me inspirei na maquiagem do Leone, gente. Ele arrasa demais. Daí depois eu volto com o amarelo também, pra dar um degradê das cores, igual a gente fez embaixo, tá bom? Não pode esquecer. Igualzinho, gente. Igualzinho que a gente fez embaixo. Daí depois eu vou fazer o contorno, aí onde que a gente pintou de branco, né? A pálpebra aí, onde a gente pintou de branco, eu vou fazer o contorno, tá? Com essa tinta preta, eu já vou levando um pouquinho pra fora, que depois, com o pincel de esfumar e com a sombra preta, eu vou dar mais uma esfumada pra intensificar o preto, tá? E é isso, você contorna, leva um pouquinho da tinta preta um pouquinho pra fora e vem com o pincel de esfumar e com a sombra preta, tá bom? Tá vendo? Depois que você contornou essa área aí, eu venho com o pincel, né, de esfumar e com a sombra preta e vou dando profundidade aí nessa área aí do olho, né? Porque a gente fez o olho acima, então a gente tem que passar o preto pra dar uma profundidade aí, pra ficar um efeito bem legal, tá bom? Daí depois vamos fazer o olho, né? Dentro do olho eu vou pintar com a tinta branca da Color Make mesmo, com o pincel, né, de esfumar. Calma também pra você não borrar, tá bom? Depois você pega uma sombra branca pra intensificar esse branco e pra selar também, né, na área que eu pintei dos olhos. Você aplica com esse pincelzinho, né, de aplicar sombra, tá bom? Você aplica bastante sombra aí, tá? Depois com a sombra amarela, tá? Eu vou passar nos dois cantinhos, no início e no final do olho do leão. Eu vou dar tipo uma esfumadinha, eu aplico e dou tipo uma esfumadinha nesses dois cantinhos aí, tá? Pra dar o efeito assim, meio legal dos olhos. Depois eu pego esse laranja e vou fazer a mesma coisa. Vou passar no começo e no finalzinho aí do olho, tá? Dando batidinhas assim e depois dou uma esfumadinha bem de leves, tá? E depois com o marrom mais escuro que você tiver aí, tá? Você pega e dá mais uma esfumadinha também nessa área, né? Que é no início e no final do olho, tá? Com a mão bem levinha nessa parte, tá? E depois, com a tinta preta da Color Make, pode ser delineador, tá? Eu vou fazer a bolinha no olho do leão, essa bolinha preta aí. Aí, primeiro eu faço o rascunho, desenho do jeito que eu quero e depois eu pinto por dentro, tá? Depois, né, que eu pintei o olho, eu faço o contorno novamente aí pra ficar mais marcado, tá bom? Faço contorno tudo de novo aí pra ficar mais certinho, porque às vezes a gente dá uma borradinha na hora de passar o branco, daí a gente faz o contorno novamente, tá? Depois, com a tinta preta novamente da Color Make, eu vou fazer o nariz, gente. E vamos fazer, tipo, esse Vzinho, né? Aquela parte que a gente não pintou aí debaixo do nariz. A gente faz, tipo, esse Vzinho e um traço bem no meio do nariz. Bem no meio mesmo do nosso nariz, você puxa o traço. Daí, depois, a gente pinta a boca aí, não tudo, tá? A gente não pinta, tipo, toda a boca, a gente faz um traço mais fininho. Na parte de cima também a gente faz algo mais retinho, não com aquela... Né, porque a nossa boca tem um contorno em cima, sabe? Faz algo mais retinho, tá? Daí depois eu vou contornando também a barbinha, desse jeito que vocês estão vendo. Contorno embaixo também, tá bom? Daí depois que a gente fez a boca, né? Daí eu vou levando... Depois um pouco pra fora a tinta preta, como vocês podem ver aí, ó, vou levando pra fora a tinta preta. E depois eu vou esfumar com o marrom mais escuro que eu tiver e vou esfumar com o preto também, tá? Você esfuma com esses dois tons, desse jeitinho que você está vendo. Você vai esfumando do jeitinho que você quiser, você pode deixar mais claro, você pode deixar mais escuro, mas eu gostei de deixar mais escuro. Daí você mistura o preto com o marrom mais escuro que você tiver aí. Tá? Daí depois você pinta o seu narizinho. Na própria bordinha que a gente tem do nariz, você segue ela, sabe? E fica lindo e maravilhoso. A parte aí que eu pintei de rosa é com batom rosa mesmo, sabe? Super simples, na onde que ficou os vãozinhos. Você passa o rosinha, tá? Daí depois, no meinho do nariz aí, a gente passa a base que a gente usou, aquela base que tem um fundo laranja, sabe? A gente passa no nariz aí pra ficar tudo uniforme. Daí depois a gente dá uma iluminada também com o corretivo mais claro,
tá? A gente ilumina tudo também, pra ficar bem legal e bem chique, tá? Daí depois, gente, eu achei que o narizinho ficou muito fino, tá? Eu peguei a própria base que a gente usou, aquela base que tem um fundo mais laranja, e eu fui consertando aí com essa própria base mesmo, deixando o narizinho mais grossinho, que eu achei que ficou mais legal, tá? Daí depois eu pego, né, a sombra preta, pincel chanfrado bem fininho e dou uma profundidade aí acima do nariz aí, como vocês podem ver, tá? Depois com tinta branca a gente dá uma iluminada no olho, né, bem na bolinha preta do olho aí, do leão, pra dar uma iluminada, né, pra ficar mais real, tá? E depois, com o pincel mais fininho, a gente começa a fazer, tipo, os pelinhos, né, do leão. Faz uns pelinhos mais fininhos aí, não muito grosso e não muito grande nessa parte. Só na parte de cima aí que a gente puxa uns traços, sabe? Uns traços maiorzinhos pra ficar mais legal, tá? E depois, na pele, na pele toda, você puxa alguns tracinhos também, pra ficar legal, sabe? Como se fossem os pelinhos. Daí, embaixo, no pescoço, eu vou passar a mesma base, né, que tem o fundo laranja, pra ficar tudo uniforme, tá? Pra ficar bem legal, pra não ficar diferente. E depois eu pego esse pincel aí, que é de fazer contorno, e com o marrom mais escuro que eu tenho, eu vou dar uma esfumadinha aí pra ficar mais legal, pra ficar mais uniforme, pra ficar mais chique. Tá bom? Nosso leão, e bora pro resultado final. Bom, gente, e esse foi o resultado. Deixei o cabelo assim bem bagunçado mesmo, pra parecer uma juba de leão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se você quer continuar recebendo meus vídeos, já se inscreve e ativa o sininho de notificação, tá bom, gente? Depois vocês vão lá no meu Instagram, no meu TikTok, que eu vou postar challenge pra vocês. Posto um pouquinho do meu dia a dia também lá nos stories, tá bom, gente? Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou dessa produção e o que você gostaria de ver aqui no canal. Tá bom, gente? E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!